Boa tarde, gente. Hoje, assim, vamos falar sobre uma tragédia, né, que está ocorrendo no Brasil, a tragédia dos índios Yanomami. É uma tragédia de grandes proporções, será uma mancha na história do Brasil, né? É uma tragédia resultante do garimpo ilegal, da falta de providências úteis. E se for provada a responsabilidade tanto de Bolsonaro quanto de Damares, irá se configurar num crime de genocídio. Só assim, quem vê as fotos, quem acompanha as reportagens, tem que se sentir revoltado, porque isso é inadmissível. Eu não vou acusar Bolsonaro de nada porque eu não estou investigando, eu não tenho provas de nada. Mas se ele for responsável, que ele seja processado e julgado por genocídio, porque isso é um caso de genocídio. É incrível, assim, é impossível não ficar chocado. Se alguém não fica chocado, ou se age como a Regina Duarte, né? Aquela atriz bolsonarista que hoje está sendo hostilizada pelos próprios colegas de profissão, é porque esse alguém é monstruoso. Quem ironiza a situação é porque é monstruoso. Vejamos o que disse Regina Duarte, que eu anotei aqui, fiz questão de anotar, porque eu achei o que ela disse de uma insensibilidade sem tamanho. A infância desamparada dos Yanomami, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe. Ela fez pouco da situação, ela ironizou. Isso é uma situação que não admite que você faça pouco. Tanto que Paulo Betti, Ângela Vieira, Astrid Fontenelle, Elisa Lucinda ficaram contra ela. A própria filha dessa cidadã está contra ela. Porque vamos ser sinceros, você ficar indiferente à tragédia que está assolando um povo é uma monstruosidade. No mínimo. É horrível ver o que o ser humano é capaz de fazer com o próprio ser humano. Assim, e deve haver gente que com certeza não está nem aí, né? Porque muita gente julga os índios inferiores. Julga os negros inferiores, os índios inferiores. Dá até vergonha, eu sinto até vergonha não só de ser brasileira, eu sinto vergonha de ser humana. Do mesmo jeito que estamos tratando os índios aqui no Brasil, os norte-americanos tratam os negros. Segregação racial, linchamento, negros mortos pela polícia norte-americana, né? Escravidão é uma mancha na história da humanidade e essa situação dos Yanomami vai ser uma mancha na história do Brasil. Eu não vou falar como cientista política porque eu não sou cientista política, nem sou cientista social. Eu vou falar como um ser humano que não consegue se calar diante de uma situação dessas. É horrível ver, assim, como nós, um animal irracional, não faria essas coisas que nós fazemos. De separar as pessoas em categorias de valor por causa de coisas como gênero, cor da pele, identidade sexual, orientação sexual. Porque o que houve com os Yanomami foi o resultado não só do descaso das autoridades responsáveis, como também resultado dos garimpos ilegais. Resultado da exploração indevida dos recursos naturais. O ser humano é estúpido. Faz mal ao próprio ser humano, faz mal ao planeta em que vive. É tudo que eu posso dizer. Porque se a gente usar indevidamente os recursos naturais, qual será o futuro da humanidade? É outra pergunta que cabe aqui. Eu andei estudando um pouco sobre o caso, né? Quando eu estava estudando para falar sobre Damares, para escrever sobre Damares, aí eu vi que no jornal Brasil de Fato, em 23 de janeiro de 2023 deste ano, saiu a notícia de que Damares pediu que Bolsonaro vetasse leitos de UTI e água potável e tantas outras coisas necessárias para os indígenas na pandemia, tendo sido necessário que o Supremo Tribunal Federal interviesse em favor dos índios. Este pedido está numa nota técnica assinada por Ezequiel Roque, então secretário adjunto da Igualdade Racial, secretaria subordinada ao Ministério de Damares, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O documento foi revelado pelo deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, conseguido por requerimento de informação,
Damares dizia que os índios não tinham sido consultados pelo Congresso Nacional. Damares se defende dizendo que não houve omissão do governo na crise dos Yanomami, afirmando ainda que a política indigenista não era função do seu ministério. O PT acionou o Ministério Público Federal contra Bolsonaro e Damares por suspeita de genocídio contra os Yanomami. A crise sanitária do povo Yanomami já matou cerca de 570 crianças indígenas, mas Damares alegou que no governo Bolsonaro a política indigenista era executada nos Ministérios da Educação, Saúde e Justiça, falando ainda que a função do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos era a de receber denúncias de violações dos direitos dos indígenas e encaminhar as autoridades responsáveis. O que é que a gente pode dizer de tudo isso? Primeiro, temos que esperar o resultado das investigações. E só então a gente pode dizer se Damares e Bolsonaro foram ou não culpados. Mas, assim, é engraçado, né? Damares, se ela se omitiu, é incrível como ela não se condoeu diante da situação dos Yanomami e como ela tentou impedir que uma menina de 10 anos, vítima de estupros, fizesse um aborto que já havia sido autorizado pela Justiça. Né? Foi no começo de agosto de 2020. Representantes do seu ministério pressionaram os responsáveis pelo procedimento cirúrgico, fazendo reuniões com a Polícia Civil, o Conselho Tutelar Local e Secretaria de Assistência Social. E em 21 de setembro de 2020, o Ministério Público protocolou pedido de investigação para apurar possíveis ações ilegais de Damares. Quer dizer, foi interferir no caso de um aborto que já tinha sido autorizado, mas se omitiu diante da situação dos indígenas. O que a gente pode dizer de um ser humano dessa qualidade, se tudo isso for verdade? E, infelizmente, com certeza há pessoas que não estão nem aí para a situação dos índios, porque acham os índios pessoas inferiores. Dá vergonha de ser humana, como eu já disse. Saber que o ser humano é capaz de fazer tanta crueldade contra o próprio ser humano. Saber que as pessoas, assim, acham que existem pessoas inferiores e superiores. E não existe ninguém inferior a ninguém. Não existe ninguém inferior a ninguém. Todos nós temos os mesmos direitos. Todos nós somos iguais perante a lei. Isto está na Constituição. E, assim, engraçado é porque, se for certo o que diz Eduardo Galeano, neste texto aqui, todos nós tivemos a mesma origem. Todos nós. Então, nós não podemos achar que... Os Caminhos da Alta Festa, Eduardo Galeano. Uma história quase... Espelhos, uma história quase universal. Adão e Eva eram negros. Na África, começou a viagem humana pelo mundo. Desde ali, empreenderam nossos avós a conquista do planeta. Os diversos caminhos fundaram os diversos destinos. E o sol se ocupou de repartir as cores. Agora, as mulheres e os homens, arco-íris da terra, têm mais cores que o arco-íris do céu. Mas somos todos africanos emigrados. Até mesmo os brancos vêm da África. Ainda que nos neguemos a recordar nossa origem comum porque o racismo produz amnésia, ou porque nos resulta impossível crer que naqueles tempos remotos o mundo inteiro era nosso reino, um imenso mapa sem fronteiras e nossas pernas eram o único passaporte exigido. Assim, Renato Russo disse uma vez, numa música dele, né? Quando o sol bater na janela do teu quarto, ele disse: a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. E a verdade é essa, a humanidade é desumana. Nós temos chance sim, mas não estamos sabendo aproveitar. Boa tarde a todos.